Agora você não faz, né, Bonito? Só que eu tô gravando. Top, coloca lá. Café amargo. Pois é. Olá, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Coffee Home. Hoje é o terceiro episódio do nosso Coffee Home. Graças a Deus. Glória a Deus. Para quem não sabe, o nosso Coffee Home é um café em casa, gente. Estamos aqui, né, nessa mesa e hoje nós não estamos sozinhos. Temos aqui nossos convidados, já vamos apresentar para vocês, mas antes peço para vocês aí, já nos siga, compartilhe, deixa seu like aí no nosso canal, nos ajude aí compartilhando com os amigos, grupo de família, nos ajude aí em nome de Jesus. Então, vem conosco no nosso terceiro episódio do nosso Coffee Home. Como acabamos de dizer, estamos hoje com convidados aqui e hoje quero apresentar para vocês, são pastores também junto conosco lá no Mapa Church, pastora Pamela, pastor Anderson, sejam muito bem-vindos ao nosso Coffee Home. Obrigada. Nós agradecemos pela oportunidade de conversar, falar bastante de Cristo, das nossas experiências. Muito obrigado pelo convite e pela honra de estar aqui com vocês. Amém. Todo serião, né? Tudo sério, Já né? que para, já que acaba essa... Prazer é essa nosso, né? Compartilharmos um pouco da história de vocês também aí, tudo que vocês passaram, uma história linda que vocês têm também, até onde vocês chegaram hoje como pastores, né? Toda essa bagagem que vocês carregam com vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós aqui sobre como foi a conversão de vocês, um pouquinho do testemunho que vocês passaram, para a gente ficar sabendo um pouquinho mais, conhecer um pouco mais profundo do pastor Anderson e da pastora Pamela. Ah, legal, vamos falar assim. Muito prazer em falar da nossa conversão, de como chegamos até aqui. Todo mundo tem uma história em Cristo, né? E assim nós somos também, nós somos diferentes. Na verdade, vou começar falando, tá, amor? Pode começar. Na verdade, Já começou, na verdade. nós crescemos, eu cresci, pelo menos num lar cristão, mas até então era aquele frequentador de igreja, né? Não era aquele que tinha sentido, tive uma experiência com Cristo, na verdade, né? O que muda a vida da gente é a experiência com Cristo. E o meu foi muito interessante porque hoje estou com vocês no ministério. Mas eu não era do ministério de vocês e a gente tem uma ligação em Cristo que foi muito legal. A minha conversão tem vocês dentro dessa conversão, que foi muito interessante. Eu estava um dia em casa, né? Estávamos assistindo na nossa casa, estava eu e minha esposa, e em determinado momento eu comecei a passar mal, comecei a sentir um tremor muito forte no meu corpo, algo assim que eu não havia sentido ainda. E aí eu fui levantar do sofá, assim, senti que minha pressão ficou diferente, algo assim muito espiritual. E naquele momento, meu telefone toca. Bem naquele momento, meu telefone toca. Aí, quem tá no telefone, eu atendo, a pastora Bruna, minha irmã, ligando para mim, perguntando. O rosto é bem parecido, né? E aí, me perguntando, o que você está sentindo agora? E eu naquele momento, muito duro, né, falando assim, mas por quê? Mesmo sentindo mal, passando uma situação ali, e eu não respondi, e falei, mas por quê? Ela falou, não, mas eu queria saber o que você está sentindo agora. Eu falei, na verdade, eu estou sentindo um tremor muito forte, algo que eu não senti ainda. Ela estava na casa da minha mãe, estava tendo um culto, depois eu vim saber sobre isso. Mas aí eu falei para ela que eu estava sentindo isso, ela falou assim, é porque tem um profeta aqui na casa da mãe que está orando aqui, e ele pediu para um anjo te tocar nesse momento. Você lembra disso? Não. E pediu para um anjo te tocar. Eu falei, como assim, né? Possível, né? A gente já pensa logo nas coisas racionais, né? E aí naquele momento eu falei assim, nossa, mas eu tô com um tremor tão grande dentro de mim que eu não tô conseguindo controlar. Eu tava me fazendo até mal, na verdade. Vocês conseguem vir aqui orar por mim? Você não lembra que você foi orar por nós? Não. Meu Deus, tô saindo junto. Tô lembrando junto, né? Que aconteceu. Tô lembrando junto. Essa memória é de família. Nós somos assim, a memória não é muito boa. Olha só, nós somos dores. Olha por nós, por favor. Esquecemos. Mas aí eles foram lá na minha casa orar por mim. E a partir do momento que eles oraram por mim, o pastor Alex e a pastora Bruna, naquele momento, logo aquele tremor foi embora. E na verdade eu queria saber, eu sempre fui assim, via o poder de Deus, mas não experimentava o poder de Deus. Até então via Deus operando na vida dos outros, mas nada como você ter um encontro com Ele, né?
E aí, naquele momento, eu queria saber quem foi esse profeta que falou com um anjo me tocar naquele momento. Eu falei, mas como assim um homem dá uma ordem a anjos para que me toque? Mas eu sei que hoje é um propósito de Deus com a minha vida, para que isso me achegasse. E isso foi a experiência que eu tive com Deus. A primeira experiência do Anderson, assim, com Deus, foi o poder de Deus, né? Como ele consegue fazer as coisas. E se não fosse dessa forma, talvez eu não estaria aqui. Tinha que ser dessa forma, tinha que ser nessa perfeição, de mostrar para mim o quanto ele é poderoso. De não deixar dúvidas, né? Isso, não havia dúvidas que era uma dor física minha, alguma coisa assim, não. Era algo espiritual. Dentro de mim eu sabia que era algo espiritual. E eu fui conhecer quem era o profeta, e aí conheci ele, a gente conversou bastante. Aí foi o meu começo de caminhada pelo poder de Deus. Desde lá até então, hoje, eu nunca me desviei do caminho do Senhor. E essa foi a maior experiência, assim, de começo de ministério com Deus. Então, como eu me acheguei a Deus? Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Né? E na caminhada a gente vai conhecendo o amor de Deus, né? Mas a minha conversão foi através desse toque desse anjo. Que lindo. Que me tocou. Foi a primeira experiência. Que eu tive. Já experimentou de algo bem sobrenatural, né? Algo muito sobrenatural. Que lindo. Nossa, que bênção. E a senhora, pastora Pamela? Senhora, não. Eu sou uma menina. Na verdade, eu tava lembrando, escutando o pastor Anderson falar. Se eu chamar de Anderson, é meu esposo. Então, né, a gente vai chamar de Anderson, é fato. Escutando ele falar, eu lembrei, desde pequena, minha avó sempre foi de uma igreja que trabalha mais com essa parte de libertação. Acho que vai vir na cabeça aí de todo mundo, né? Sexta-feira da libertação, e eu sempre fui com a minha avó. E como eu via muito manifestar, então minhas experiências não eram boas. Eu via muito manifestar ali de demônios, né, na igreja, então eu fui criando uma resistência ali na igreja, né? Então eu sempre morei com a minha avó um tempo, e foi nessa época que a minha avó levava a gente pra igreja, desde pequenininho, né, levava eu com meu primo. E aí eu criei essa resistência, porque eu tinha medo, era uma criança, então eu tinha medo de ver aquilo, de ver aquelas pessoas ali gritando, né, manifestada. Então aquilo me afastou, mas a semente já estava plantada. Mas aquilo foi me afastando, porque eu não queria, porque eu achava que todas as igrejas ia acontecer a mesma coisa. Todas as igrejas iam ter essa mesma manifestação, né, essa opressão, quando a gente está dentro de um ambiente que tem muito opressão maligna, né, de demônios, é muito ruim, não é um ambiente de paz. E eu lembro que eu criei essa rejeição. Então, eu fui, daí voltei pra fazer as coisas da vida, né? Que a gente brinca que é crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um no mundo. Então, a gente fica nesse muro aí, né? Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. E eu lembro que acho que com uns 15 anos, mais ou menos, que eu tinha uma tia, eu já não tá mais com a gente, o senhor já recolheu. E eu lembro que essa tia conversava muito comigo, que era a idade próxima. E ela me convidava, vamos pra minha igreja, vamos lá, vai ter encontro de jovens. E ali eu fui indo devagar. Logo depois já conheci o Anderson também, com 15 anos eu já comecei a namorar com ele. Então a minha conversão acho que foi a partir daí, assim. Aí eu sempre tive esse temor, aí logo conheci ele também, como ele disse, veio de uma família cristã, né, que servia. E aí eu fui vendo esse diferencial. Até lembro que assim, eu brinco que a primeira vez que eu conheci ele, né, meu sogro, pai da pastora Bru e do pastor Anderson, ele brinca comigo e ele fala pra mim, prazer, você vai ser minha nora. Ele já é um homem muito usado por Deus, mas pra mim, que ainda não entendia muito desse movimento, assim, né, de Deus usar as pessoas pra falar com a gente, então eu achava que ele era louco, assim. Mas esse homem, a gente nem se conhecia. A gente nem se conhecia, exatamente. Quando eu não sabia, né, eu não sabia, na época eu estudava com uma cunhada minha, com a Dani, eu nem sabia que ela tinha irmãos, né? E fui lá fazer um trabalho de escola e acabei conhecendo meu sogro antes de conhecer meu marido. E ele falou isso pra mim, assim. E foi muito engraçado. Aí a gente começa a entender esse mover de Deus mesmo. E a gente começa a entender que Deus sempre está tentando nos atrair. E eu acho que a partir daí eu já fui sendo atraída mesmo pelo Senhor e pelo Espírito. E me envolver nas coisas da obra, assim. Mas acho que foi aí que começou a minha conversão. Foi aí que eu comecei a entender que não era aquilo, o reino de Deus não era aquele manifestar demoníaco, né? Porque até então, pra mim, era só aquilo, na minha mente só vinha aquilo. E eu comecei a ver que era leve, que era, né, era bom estar na presença do Pai, assim, eu me sentia amada, acolhida. E aí eu vi que era diferente, assim, e aí foi isso que foi me atraindo. Principalmente eu, que tinha grandes problemas comigo, né, emocionais comigo mesma, problemas com a autoimagem, que acho que todo mundo tem, isso atrapalha a gente, principalmente adolescente, né, porque 15 anos é adolescente,
E aí eu tinha muitos problemas comigo. E aí eu precisava de um lugar que me aceitasse como eu era. E eu acho que foi aí que eu comecei a conversão, assim, que eu vi que Jesus me aceitava como eu era. Amor do pai, né? Amor do pai. Amor de pai, Amor né? do pai. Então foi isso que me atraiu pro evangelho. Que lindo, né? Que linda, olha. E como vocês já faz anos que estão aí, né, servindo a Cristo, tenho certeza que vocês passaram por alguns momentos muito difíceis na vida de vocês. E eu queria que vocês contassem alguma coisa pra gente sobre uma situação difícil que vocês passaram, que vocês falaram assim, não, é o fim, não tem mais jeito, eu acho que dessa vez a gente vai perecer, acho que a gente não vai conseguir passar, a gente não vai conseguir vencer. Eu queria que vocês contassem um testemunho, uma história que vocês passaram assim, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Então, na verdade, assim, todo mundo passa por um processo em Deus, né? A palavra fala que Ele vai nos aperfeiçoando nele, né? Sim. Temos que ser aperfeiçoados. E o meu processo foi o financeiro mesmo, né? Cada um passa numa área, o meu foi o financeiro. Eu sempre fui um rapaz muito trabalhador, né? Desde 8 anos já trabalhava com meu pai, já levava maleta para ele para ir trabalhar. E eu entendia que tudo o que acontecia comigo era os meus braços. Esse não convenceu. Então, e era assim. Então, eu tive que passar por um processo com Deus que foi isso. Sempre fui um rapaz muito responsável com as minhas coisas, né? Sempre cuidei do meu filho. E eu passei por um momento de prova muito grande, onde separei uma sociedade com meu cunhado. E naquele momento eu fiquei numa situação muito difícil financeiramente, mas muito difícil financeiramente. Porque eu precisava entender que a minha confiança não estaria nos meus braços, não estava nos meus braços. Porque tudo que eu conquistei até então era a minha força, o meu braço, o meu intelecto. Era sempre o Anderson, assim. Deus estava tirando os recursos da terra. Isso. Na verdade, assim, nós aprendemos, por causa da nossa situação, a gente vem de uma família muito humilde, então a gente aprendeu a trabalhar muito cedo e conquistar as coisas mesmo, né? Mas até então era tudo nas minhas mãos. E nesse momento as portas se fecharam. Chegou a ponto de eu ir em cidade, minha esposa estava com uma moto, na época a gente entrega cartão, pastor Alex, em toda a casa de uma cidade. É uma cidade pequena, mas fui entregar. Falei assim, não, de alguma forma vai vir, ainda com os meus braços. Achando Do que as seu portas jeito. iam abrir Isso. a sua força. Isso. Só que quem tem a chave é o dono dela, né? Ele conquistou o direito da chave, então é dele. E quando ele fecha a porta, você pode fazer o que você quiser. Às vezes até você está passando por um processo desse, você na sua casa que está ouvindo, que Deus possa falar seu coração através disso. E naquele momento eu precisava entender que eu estava num cuidado de pai, que tinha um pai que cuidava de mim, né? Porque como eu conquistei tudo muito sozinho, então eu não tinha uma confiança em outro alguém. A confiança era nos meus braços, na minha saúde. Então sempre foi assim. E as portas se fecharam para mim quase um ano, a ponto de ter que tirar meu filho de casa. Isso convertido, isso cuidando de célula, isso continuando na igreja. Eu não perco o culto, eu não perdi a oração. Estava fazendo todos os modos que tinha que ser feito. Eu nunca deixei, por causa de uma situação, o que Deus tem para minha vida. Eu sempre fui uma esponja que sempre quis absorver algo maior de Deus. Você faça isso, você também. Andar com pessoas que te acrescentam algo. E eu sempre estava rodeado de pessoas e essas pessoas falavam assim, o que você está vivendo vai passar. Sempre é bom você ter alguém que fale assim para você, eu já passei e vai passar. E a certeza que nós temos que ter que vai passar. Mas dentro desse período, essa situação, eu tive que colocar meu filho 3, 4 dias da semana para dormir na minha sogra, porque eu não tinha o que dar para ele. Vendo a minha esposa chorar, assim, não reclamando, porque a gente não reclama, que a gente sabe que tudo vem de Deus, né? Mas naquele período foi um período muito difícil, um tratamento de Anderson homem, uma luta do meu eu, para falar assim, eu preciso, o meu ego, de falar assim, cara, a minha força não está me levando a lugar nenhum. Eu tenho alguém que peleja por mim. É uma quebra de eu mesmo, né? Quebra do eu, né? Aquele momento que você tem que descer e falar, Senhor, minha dependência é completamente de Ti. Mas para você chegar nesse plano, nesse ponto, é muito difícil. E dolorido. Até por ser o sacerdote do seu lar, né? A responsabilidade, o sustento de cuidar do filho, da esposa, é tudo do sacerdote, né? Isso. Então imagino como você passou naquele momento, né? É muito difícil, pastor Alex. Eu falo assim, só quem vive uma situação dessa, sabe? Alguns vivem em outras áreas, mas a minha área específica foi isso. Só que foi um momento assim, pastor Alex, que eu mais vivi Deus, de ver Deus nas pequenas coisas. Hoje eu aprendi, a Bíblia fala dos olhos bons, né? O corpo tem luz. Eu aprendi nesse momento a ter olhos bons nessa situação de
de ver Deus me suprindo em tudo que eu precisava, né? Não no que eu queria, mas no que eu, né? Necessitava. Exatamente, essa é a palavra. Então a gente orava de manhã, não tinha nada pra gente comer. Chegava sem as pessoas saberem, pastor. O que mais mexe comigo e que mexeu comigo é que quem sabia era eu, minha esposa, até vocês não sabiam na época, eu não estava com vocês no ministério, vocês são testemunha disso. Não é por orgulho, por vaidade, mas era um tratamento de Deus com o Anderson. E a gente orava de manhã, Senhor, eu não tenho almoço, ou Senhor, eu não tenho café da tarde, e a providência chegava na porta de casa, a pessoa chegava assim, pastor, e falou assim, eu senti na minha casa agora, o Espírito Santo me tocou para trazer isso para você. Verdade. E aprender a depender disso, porque nós como homens, nós somos assim orgulhosos. Até então eu era muito orgulhoso em relação a isso. Porque como eu conquistava tudo com o meu braço, eu não dependia de ninguém. É um machismo mesmo, É um né? machismo, é exatamente isso. E se prepare, Deus quebra isso. E não é fácil, mas Ele quebra e você se torna um ser humano muito melhor. Só quem passa sabe como é, né? Só quem passa sabe como que é. Quando dói. Isso, e nesse momento a gente viu muitas maravilhas. Deus lembra um dia, vou contar algo específico assim, foram quase um ano, então eu vou contar algo muito específico. O que me marcou muito, um dia minha esposa estava na cozinha de casa, ela estava de costa para mim olhando assim para fora, ela falou, bem, que saudade de tomar uma Coca-Cola, né? Que saudade de tomar uma Coca-Cola. Eu falei, Senhor, coloquei a mão nela assim, falei, Senhor, nós temos fidelidade contigo em tudo, assim. Eu não saio da cela, eu não saio da escola, eu não saio da igreja, eu não saio, Senhor, eu sou líder de célula e eu continuei cuidando nesse processo. Senhor, atende o pedido da sua filha está pedindo isso pro Senhor. Aí você conta o que aconteceu. Vocês viram que só ele quer falar, né? Só ele quer contar todo o testemunho. Na verdade, assim, o que é muito incrível desse testemunho, assim, que nós passamos em Deus, é que a gente realmente se sentiu como o povo do deserto. Não na parte da murmuração, longe de nós isso. Mas, assim, o cuidado que Deus tinha... Maná diário. Diário. E, assim, o cuidado que a gente via ele tendo com as coisas pequenininhas, assim. E a gente que é mulher... Homem não. Homem, se tiver que tomar banho de sabonete, ele toma. Se tiver que lavar o cabelo de sabonete, ele lava. Mas mulher, não. Né? Então, mulher, ela quer ter ali um shampoozinho, um condicionador, né? Quer ter um cremezinho. Exatamente. E eu lembro que daí nesse dia, falei isso com o Anderson, porque, gente, foi uma seca mesmo. Né? Não é um tempo assim, nossa, passou alguns dias. Não, passamos vários dias. Não temos vergonha de falar e eu falo muito isso com Deus. Se a gente tiver que voltar a passar, a gente sabe que a gente vai passar. Né? Não vai ser um lugar, uma permanência, vai ser uma passagem. E nós aprendemos a passar. Né? Então, se a gente tiver que passar de novo, a gente passa. É bom? Não, mas a gente passa. E aí, nesse dia, eu lembro que o irmão da igreja, logo depois que o Anderson orou assim, comigo, eu tava lavando louça ali na pia, ele terminou a oração, e o irmão ligou. O irmão ligou e disse pra nós, queria tanto que vocês viessem almoçar com a gente. E a gente meio que sem graça, falando, mas, né, tipo, você vai almoçar, você tem que levar alguma coisa, né, na casa das pessoas. E a gente, então, é que eu acho que não vai dar. Não, mas eu vou descer aí, então, eu vou na sua casa. E daí passou 15 minutos, ele tava no mercado, ele desceu na minha casa e ele levou coisas pra fazer churrasco, e ele levou a coca, e a hora que ele tirou a coca da sacola, eu olhei pro Anderson e falei assim, Deus me ama. Meu Deus. Preparou muito mais do que você queria. Exato. Só a coca. Exatamente. E aí, assim, é muito legal de ver, porque, assim, várias vezes eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque, assim, eu amo muito o Deus que eu sirvo e eu não tenho como largar esse Deus. Eu lembro de um dia que ia fazer alguns meses já, que eu estava sem essas coisas que eu falei de mulher, né, suprindo a gente. Então eu só ia pra igreja de coque no cabelo, porque eu não tinha shampoo mais pra lavar o cabelo, né? Então eu só ia de coque. E eu lembro que teve um dia que eu fui tomar banho chorando, e eu saí chorando, porque a gente como mulher, eu não chorava, tipo, me lamentando, mas eu falava, ai, Senhor, eu sei que vai passar, né? Aquele choro de alma que você fala assim, eu sei que vai passar, então eu vou aguentar firme. E eu lembro que eu fui no culto, e assim como a gente falou, ninguém sabia o que a gente tava passando, assim. E eu lembro que veio uma irmãzinha pra mim, e ela me trouxe uma sacolinha. Dentro dessa sacolinha ela falou assim, Pã, eu quero te dar isso aqui. Eu senti tanto vontade de te dar isso, eu quero te entregar. Amém. E peguei a sacolinha. E a hora que eu abri, tinha certinho dentro. Tinha uma caixinha de sabonete. Tinha um shampoo, um condicionador e um creme hidratante. Olha isso. E a hora que eu entrei no carro, eu fui chorando. Eu nem posso falar que eu choro, mas eu fui chorando lá da igreja até a minha casa.
Porque é o que eu falo pro Anderson, assim, como Deus cuida dos detalhes. Por isso que eu falo, a gente foi realmente tratado no maná, assim, no que a gente precisava. Teve um dia do frango, né? Do frango assado. Nós fizemos coisas assim, né? Nesse tempo nós vivemos coisas extraordinárias em Deus. Teve um dia que nós fazíamos o jejum de Daniel. E pra quem não sabe, o jejum de Daniel só pode comer coisa da terra, né? Não pode comer nenhum tipo de derivado animal e nem carne, nada. E nós tínhamos feito os 21 dias de Daniel desse propósito, porém passou esse propósito, ficamos mais uns 3 meses sem carne. Então, eu falo que foi o jejum de Daniel forçado, entendeu? Porque a gente já fazia muito tempo que a gente não comia carne, assim. E eu lembro que teve um dia que eu sonhei, acordei e falei, Anderson, sonhei que eu comia frango assado. Eu tava com tanta vontade de comer frango assado. E eu falei pra ele, eu sonhei que eu comia muito frango assado. E ele falou, sério? Eu falei, eu tô com tanta vontade de comer frango assado. E ele fez a mesma oração. Eu lembro que... Gente, era 2 coisas que a gente fazia. Jejum forçado e oração. Jejum forçado e oração. Era o que a gente fazia nessa época. E aí eu lembro que ele falou a mesma coisa esse dia. Ele me abraçou. E ele falou, Senhor, o Senhor sabe da nossa situação. O Senhor sabe que eu não tenho pra prover pra minha esposa. O quanto isso me dói. Eu queria muito poder prover isso pra ela nesse momento. Mas a gente depende do Senhor. E, gente, ligou um irmão. Por isso que eu falo, a gente vive milagre. Ligou um irmão e falou... Vem almoçar em casa, porque eu comprei 2 frangos assados. 2 frangos assados só pra nós, vai estragar. Eu falei, oh, Deus é bom demais, gente. Então a gente se esbaldou de comer frango. Então a gente viveu coisas assim... Foi momentos difíceis. Eu lembro que às vezes não tinha cesta na igreja pra não suprir. Mas o que supria um quilo de feijão, um pacote de arroz. Né? Então era aquilo que nos supria, né? Diariamente, assim. Mas nós vivemos coisas incríveis. Eu acho que isso foi o que transformou foi o que nos amadureceu. Foi o que nos deu uma base em Cristo, assim, de entender. Às vezes as pessoas esperam milagres de Deus tão grande, né? Ou uma coluna de fogo, né? E Deus proveu um frango. Sim. Deus proveu um shampoo. Então, é o que eu falo assim, ó. A Bíblia fala sobre os olhos. Eu gravei isso muito forte dentro de mim. Porque se meu olho for bom, o meu corpo tem luz. Mas se meu olho for ruim, meu corpo estará em trevas. E quão trevas estará o seu corpo? E você pode ter tudo, se seus olhos forem maus, você não enxerga o que você tem. E não desfruta. Não desfruta do que você tem. Você não desfruta. E muitas coisas aconteceram. Passou. Não passou. Continuamos passando e passando e passando. Porque só é vitorioso quem está numa guerra, Sim. Quem está em luta. Eu sempre falo, a última ministração que eu fiz na igreja lá, pastor Alex, o senhor lembra? Foi em relação a isso. Está sendo apresentado um Cristo hoje que não é o Cristo da Bíblia. É um Cristo que nos fala que tem uma cruz para a gente carregar. Né? E se a gente não falar para os irmãos que tem uma cruz, a primeira cruz que vier na frente dele, ele vai abandonar no meio do caminho. Primeiro vento contrário leva. Primeiro vento. Leva. É a casa ali formada na areia. E acredito que essas situações, além de nos amadurecer, elas mostram isso mesmo, né? Elas moldam os nossos olhos. Se a gente olhar Elias também, quando ele foi para a caverna, a provisão já estava pronta antes de Elias chegar. Exato. Então, a provisão está pronta antes da gente passar. O problema é que a gente não quer passar para ter a provisão. E o problema é que a gente passa resmungando, murmurando, né? Esse é o maior problema. Hoje o povo do deserto faria a mesma coisa. Exato. A mesma coisa. Ele estava ali em círculos ali, né? Sim. Porque a terra já estava prometida. Então, a provisão sempre está preparada. Já tinha uma terra, né? A provisão sempre está pronta. A provisão do Senhor, ela é na nossa vida, só que quando você não entende isso, você não vive o melhor de Deus. É verdade. E, gente, mas vou falar pra vocês, só quem tá passando sabe que é um ano vivendo nessa situação, né? Porque é diferente você viver 2, 3 dias ali, aí você recebe um vale, um pagamento, joga no mercado, paga suas contas, mas um ano... Mas as pessoas reclamam de passar 2 dias, já tá lá murmurando, Deus, meu Deus, me ajuda, não é? E Não é a pra gente qualquer olha um, isso daí e fala, Tá novinho na Tem um fé. caminho pra você ainda, né? Caminho um pouquinho mais Tem estreito. águas mais profundas, né? Eu costumo brincar e dizer que é o cliente parafuso que espana. Espana. Se passar muito, ele espana, entendeu? Não dá. Se Deus apertar muito, ele vai espanar, certeza. Então a gente já foi bastante puxado, né? E aproveitando aqui agora, como faz um tempo já também que vocês se converteram e tem uma história toda aí, tenho certeza que vocês passaram por alguns momentos engraçados, que vocês deram risada, né? Às vezes mesmo no momento sendo
é difícil, às vezes você fala, nossa, tem que dar risada dessa situação, porque, né? Antes de você responder, aproveita e se inscreve aí, ajuda a gente. Se tá gostando desse Coffee Home, já se inscreve, já ativa o sininho de notificação e deixa seu like. Vou falar só de uma coisa engraçada, que vocês não vêem os bastidores que eles fazem pra gente aqui, viu? Eu vou ver se eu consigo deixar aí no finalzinho pra vocês verem, se meu digníssimo liberar, pra vocês verem. Vou deixar em preto e branco aí pra vocês verem o que a gente passa nesses bastidores pra gravar, pra chegar pra você na sua casa. Começa você agora. Ele me deu a voz. Obrigada. Eu queria falar do casamento mesmo, né? O que a gente vê hoje, pra dar deixa pra você, vou erguer a bola. Acho que poderia falar de casamento, né? Acho que um dos maiores problemas que vemos hoje é o casamento. Sim. Tanto cristão, né? Sim. Quando eu casei com a Pamela, aí agora ela vai falar. Era difícil. Largou o microfone. Pregador não solta o microfone. Tem que tomar. É a força. Bom, na verdade vai fazer 21 anos, né? A gente 21 tá anos, casado. graças 21 anos. Não, casado não. Juntos. Juntos. Casados 17. 18. 18. Tô sabendo legal, hein? Tô sabendo bem. Então, enfim. Quando a gente casou, a gente era muito novo, né? Na verdade, o Anderson é meu primeiro namorado. Eu namorei, noivei e casei. Então, casei com 18 anos. Então, imagina, 2 crianças casando. Então, é bem difícil, gente. É um choque de realidade. Minha mãe fazia tudo pra mim. E depois eu me vi dependente ali, o marido dependente de mim. Terrível. Né? Não é? Terrível. É comida, é uniforme, é marmita. Então a gente se vê assim, gente, eu chorava, queria ir embora pra minha casa. A verdade era essa. Eu não via que a minha casa que eu tava... cadê minha mãe? É isso que eu queria minha mãe. E o Anderson sempre foi muito engraçado. Então, tipo assim, eu acho que a gente teve muitas coisas engraçadas, porque ele é muito engraçado. Ele consegue rir de situações que pessoas estariam, tipo, se descabelando, entendeu? Não, deixa pra lá. Eu já me descabelei também. Então, assim, ele é muito engraçado. Então, ele tira... a gente dá risada. Eu aprendi com ele, de verdade. Eu aprendi com ele dar risada de coisas que realmente são sérias. Que às vezes, né, você vai falar assim, nossa, eu vou ficar chateada ou triste. E ele dá risada. Então, a gente aprendeu a rir das coisas, circunstâncias, assim. Mas eu acho que nessa briga do casamento, o que foi engraçado? Porque quando a gente noivou, a gente começou... Eu trabalhava fora, o Anderson também. E a gente começou a comprar algumas coisas pra gente morar junto, né? Pra gente ir mobiliando a casa. Mas não éramos convertidos. Não ainda, éramos, né? exato. Isso é muito, muito legal de se falar. Não éramos convertidos. Casamos na igreja. Sim. Um pastor fez o nosso casamento. É aquilo que eu falei, é o Raimundão, né? É um pezinho aqui, um pezinho lá. Isso. E aí, eu lembro que eu comprei o jogo de cama. Não, o jogo de cama não existe, né? Comprei o jogo de quarto. Exato. O jogo de cama é sol, né? Mas tudo bem. Comprei o jogo de quarto, né? Que vinha cama, guarda-roupa e tal. Ele comprou armário, né? Geladeira. Ele foi comprando algumas coisas. Assim, eu não vou lembrar agora detalhadamente tudo, mas assim... Faz tempinho já. Faz pouquinho, né? Ele comprou, acho que geladeira, armário. E aí ele comprou a televisão. E foi... comprando... Esses efeitos sonoros é da Sara, não vou cortar. Isso. Vou deixar aqui porque é café em casa. Gente, a Sara chegou da escola, entendeu? Então fica difícil agora. E aí eu lembro que a gente teve uma discussão de adolescente, né? 18 anos, casei. O Anderson 21, 21 você tinha? 21, 22? 21. E aí eu lembro que eu briguei com ele porque ele foi usar... Olha, gente... É demais pra mim. Hoje eu vejo e falo, como pode, né? Ele foi tomar banho e ele deixou a privada aberta. E aí o que acontece? Acho que é a briga de todas as mulheres nessa vida. Eu acho. Hoje não mais, porque assim, daí depois tem box, tem cortininha, né? Tem um monte de coisa que você pode evitar esse transtorno. Mas na minha casa não tinha quando a gente casou. E o banheiro era muito pequeno, então tipo assim, você meio que tomava banho em cima da privada mesmo, né? Mas eu sempre deixei... Ó a mágica, gente. Maridos, por gentileza, há um botão mágico que faz assim, ó. E ele fecha, entendeu? E aí... Aprendam, por favor, vocês vão evitar muita coisa. Cultura. Exato. E aí eu lembro que ele deixou aberto. E a gente que é menina, a gente senta. E a hora que cheguei lá, estava tudo encharcado. E aí foi a nossa primeira... Eu lembro que a gente brigou e eu saí do banheiro já brigando e falando com ele, não sei o quê.
Se as mulheres, aproveita e fala com as mulheres, se vocês se identificam com um caso como esse, coloca aí embaixo nos comentários. Coloca no comentário seu nome. Põe o nome do seu amado pra gente orar por ele Vem também. assistir aqui, ó. E eu lembro que a gente teve essa briga e aí ele falou assim, então tá bom, então eu vou... Não sei se ele falou que ele ia embora, alguma coisa assim. E aí, não, acho que não foi nem isso. Ele brigou por alguma coisa também que eu fiz, alguma coisa que eu falei. E eu muito brava, porque daí quando a gente casa, a gente tem uma imaturidade. Imaturidade? Imaturidade tá errado, imaturidade, tá certo? Acho que tá. Eu acho que tá. Maturidade. Falta de maturidade. Maturidade. Eu quase lancei uma Dilma aqui, mas tudo bem. E aí, eu lembro que eu briguei muito com ele. E aí eu sei que ele me falou e ele falou assim pra mim, então tá bom, então você não vai assistir minha televisão. E ele desligou a televisão que tava ligada. E eu fiquei muito brava. E eu fui no guarda-roupa e eu juntei todas as roupas dele, fui tirando, abrindo o gaveta e tirando. Falei, então tá bom, então você não guarda mais a sua roupa no meu guarda-roupa. E pode levantar da minha cama. Exato. E pode levantar da minha cama, porque você não deita mais na minha cama. Orgulho. Minhas coisas, exato. Porque quando o caso não é nosso, é minha. É minha linda, entendeu? E aí eu falei pra ele, não vai deitar na minha cama, então agora você vai dormir no chão, porque a cama quem comprou fui eu. Meu Deus. E ele falou assim, então tá bom, você não vai guardar mais nada no meu armário, porque o armário quem comprou foi. Gente, e foi vindo esse bolo de guerra, né? E a gente não conseguia achar 2000 anos depois. Aí depois dessa briga, eu fui tomar banho. Ele foi um homem muito estrategista, né? E eu fui tomar banho, ele esperou eu entrar no chuveiro, ele esperou eu molhar o cabelo, ele esperou eu passar shampoo no cabelo, e aí ele desligou o disjuntor pra dizer pra mim que ele gritou lá de fora do banheiro dizendo, então você não vai tomar banho no meu chuveiro, porque quem comprou o chuveiro fui eu. Ou seja, isso em casa. Ele achou que ele ganhou aquela guerra, entendeu? Ele achou que ele Saiu vitorioso. Saiu vitorioso. Então, maridos. Nós já desligamos esse disjuntor umas 4 vezes. Amém por isso. Então, e aí você que tá na sua casa aí, naquele momento eu achei que eu ganhei essa discussão. Mas a ideia não é essa, a ideia é uma ideia mundana. Quando a gente reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador, tudo tem Ele como base. Eu sou um corpo só com ela. Foi assim que Jesus falou. E nesse momento, tudo que eu faço, eu estou também me machucando. E eu não sei mais o que falar, cara. Eu já falei muita coisa, estou cansado. Mas enfim. Porque tem muita pressão, cara. Você tem que sair. Não vou cortar. Então, maridos, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja, né? Esse é o normal que está acontecendo aqui. Seja um na sua casa, Seja um não na tem sua casa. seu e meu, é dos dois. O pai, como a Bíblia fala, é o Pai Nosso, entendeu? Então seja um com a sua esposa. E marido, se você pensar que Deus também é o pai da sua esposa, entendeu? Você vai entender. Dá uma pressãozinha, né? Dá uma pressãozinha, né? Então Deus, além de ser seu pai, é seu sogro. Então pensa nisso. Quando você for aí querer machucar sua carne, sua própria carne, sua esposa ou seus filhos, pensa que você está desagradando ao Senhor, né? Viva para fazer a sua esposa feliz. E se ela pensar da mesma forma, vocês serão um casal muito feliz em Muito Cristo. feliz. Amém? Mas amém, é isso aí, gente. Quero falar para vocês agora, para a gente finalizar já, né? Pra vocês deixar uma mensagem de motivação para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo nesse momento. O que você diria, Amém. né? Eu Esse começo, tem um você presente que a gente está começa. vivendo, né? Amém. Você começa, Varão. Primeiro, assim como nós contamos o nosso testemunho, uma pequena parte, né? Espero que tenha o 2, né? O retorno. Deixa aí já, hashtag parte 2. Isso. Tem bastante coisa pra contar. Bastante. Bastante cicatrizes no corpo, que tragam no meu corpo as marcas de Cristo, né? São as marcas. Que vai passar. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a situação que você está nesse momento, né? Eu creio, assim como aquele anjo me tocou na minha casa, que ele possa tocar na sua vida nesse momento. E a certeza que nós temos é essa, é que vai passar. Às vezes você está num processo tão difícil, o seu casamento não está um casamento bom, ou o seu filho, ou o seu trabalho, ou uma porta de emprego, ou está faltando alimento. A certeza que eu tenho em Cristo, nesse relacionamento que eu tenho com Cristo, pastor Alex, pastora Bruna, é que vai passar. Creia nisso. Mas faça a sua parte em Cristo. Faça a sua parte, ore, jejue, busque, clame ao Senhor, que vai passar. E você vai contar a vitória que Deus te deu em nome de Jesus Eu Cristo. creio.
Creia nisso. Em nome de É uma palavra Jesus. que eu estou profetizando sobre a tua vida. Vai passar, não importa a situação que você está vivendo. Vai passar, se agarre nisso, em nome de Olha, Jesus. a alegria que eu sinto Não é porque tudo vai bem, e sim Termina. porque tudo vai passar. Meu Glória, aleluia, memória, pai. E você, meu Glória a amor? Deus. Bom, se eu fosse deixar algo para as mulheres, eu acho que eu também pautaria hoje no casamento, assim, porque muitas pessoas, quando nos procuram, eu acho que eu e o Anderson, a gente passou por tantos processos no nosso casamento pra gente aprender junto com Deus, e em Deus também, que muitas pessoas, às vezes, quando me procuram, ou procuram ele pra conversar sobre o casamento, falam, ai, mas eu queria tanto ter um casamento igual de vocês, ai, mas é tão bonito ver vocês dois, ai, mas vocês não brigam? E eu falo, não, né, o nosso casamento tá em constante construção em Deus. Você não sabe tudo que vocês já passaram. Exato, e assim, o quanto a gente foi amadurecendo mesmo um com o outro, assim, aprendendo um com o outro, aprendendo o jeito um do outro. Então hoje quando as pessoas veem a gente junto, rindo, é porque a gente já passou tanta coisa e a gente já parou de brigar por coisinhas tão pequenas, por uma tampa de banheiro aberta, né, por um shampoo aberto, por uma toalha molhada em cima da cama. Eu sei que incomoda as mulheres, mas assim, tem coisas que dá pra gente relevar. Tem coisas que dá pra gente acertar, dá pra gente sentar e conversar. E hoje, por muito menos que isso, a gente vê pessoas separando. Então, assim, todas as pessoas que chegam pra nós, conversando, falando de relacionamento, a gente fala, gente, eu sei que é difícil. Eu vim pro Senhor 7 anos antes do Anderson. E eu orei 7 anos pela vida dele, assim. E eu tive muita vontade de desistir. Várias vezes eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não quero mais esse casamento. Meu casamento era um casamento falido. Sabe? Então, várias vezes o Anderson chegou e falou assim, eu não te amo mais, eu não quero mais estar casado, eu quero ir embora. E quantas vezes eu tava ali orando e não tô falando que hoje você é um excelente marido, mas assim, não era, né? Nem sempre foi bom assim. E Os olhos de vocês também eram diferentes, né? Você não Exato. enxergava ele como enxerga hoje. Exatamente. Então, assim, muitas vezes eu tenho certeza que ele quis desistir, eu quis desistir. E eu mantive firme ali em oração. Eu brinco, né, com as mulheres quando me procuram, falo, o que eu faço com meu marido? Eu falo, unge ele, porque eu esperava às vezes ele dormir, ungia as roupas dele. Funciona! A gente tá aqui pra dizer que funciona. Seja louca. Seja ousada, seja sábia, exatamente. E aí eu aprendi isso com mulheres mais velhas que eu, e elas falavam, leve esse olhinho, unge seu marido, unge seu filho. E às vezes eu esperava ele dormir pra colocar a mão na cabeça dele, pra orar por ele, pra orar na minha casa. E eu venci, né? Então é isso que o pastor Anderson falou, vai passar, você vai vencer. Então, quando eu vejo mulheres hoje desistindo dos seus relacionamentos, do seu casamento, né? Muitas vezes eu falei pro Senhor, eu não quero mais, toma de volta. Né? Pega de volta pro Senhor esse homem, que eu não quero mais. Né? Ou o Senhor leva ele ou leva eu. Porque assim, chega num momento que fica insustentável na nossa vida. E vários momentos eu tive assim, e vários momentos o Senhor tratou comigo. Vários momentos o Senhor falou comigo, sabe? Vários momentos o Senhor me fortaleceu. Foi muito choro, gente. Foi oração, doeu. Mas assim, hoje pra ver o que Deus construiu na minha família, Deus restabeleceu o meu casamento, sabe? Jesus refez o amor que deixou de existir dentro de nós. Muita mulher fala isso mesmo, né? Eu não amo amo mais. É isso. Deus, ele acrescenta até isso. Isso. Então, assim, eu louvo o Senhor por isso, porque eu escutei um homem dizendo pra mim, eu não te amo mais e eu não quero mais ser casado com você porque eu não sou feliz. De escutar de um homem que eu te amo e eu quero te honrar como você merece ser honrada. Então, vocês não viram a honra. Exato. Dele. Então são dois extremos de pessoas e eu fico com a segunda opção. Eu fico com a glória da segunda casa. Né? Eu fico com esse que Deus transformou, com esse homem que é um sacerdote exemplar, assim. É um pai excelente, um marido excelente. Eu posso dizer que eu sou amada e honrada, assim como Jesus diz na palavra, que tem que ser um amor sacrificial, um amor que Jesus deu a vida dele pela igreja. E é isso que eu sinto, assim. Hoje é isso que eu sinto. De tantas humilhações, palavras ruins, das duas partes. E hoje eu sinto o quanto Deus me honra através da vida do meu marido. Então, se eu fosse deixar esse recado muito rapidamente, que eu já falei mais de 40 minutos, mas eu deixaria pra você, mulher, não desista. Insista no seu casamento, na sua família, na sua felicidade, porque é o que Deus tem pra nós. Deus tem felicidade pra nós, Deus tem alegria pra nós. E essa alegria a gente só encontra nele. Então, não desista do seu casamento.
Amém, glória a Deus, né? Que bênção. Gostoso, né? E quero falar, né, deixar uma adendo aqui pra pastora que a luta foi grande porque a bênção é grande, né? A bênção é 1,93m. Valeu a pena, cada oração. Valeu a pena. Eu sou a única Amém, pequenininha. gente. Que é 1,93. 1,73m. 1,73. 1,80. Tá vendo? Deixa o meu pra lá. 1,45? Agora eu vou ter que falar. 1,63. Amém, gente. Nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer pastor Anderson, pastora Pamela, por participarem, né, desse Coffee Home junto conosco, tirar esse tempinho aqui para contar um pouco da história para vocês. Eu tenho certeza que pessoas serão tocadas, casamentos serão restaurados, por testemunho daquilo que, um pouquinho, né, do que vocês passaram aí no decorrer da vida de vocês. Né? Amém. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui. Nós sentimos algo muito espiritual aqui acontecendo e eu tenho certeza que Deus está alcançando, o Espírito Santo está alcançando famílias aí, casamentos, restaurando vidas aí, em nome de Jesus Cristo. A gente ficou muito feliz de receber vocês, muito mesmo. Se vocês ficaram também, coloca aí nos comentários, hashtag parte 2, ou retorno, depois você coloca, ou retorno, pode colocar aí. Tem bastante testemunho. Tem Bastante, né? Gostoso demais. Glória a Deus. Gente, quarta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente para mais um Coffee Home. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, deixa seu like aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, Amém. Deus Obrigada. abençoe vocês também aí, ouvintes que estão aí nos acompanhando. Até quarta-feira que vem para mais um Coffee Home. Eu não faço isso, né? Deixa eu Eu não vou fazer isso aí, eu vou deixar na câmera, vou deixar no final.